Existe um versículo na Bíblia que a maioria das igrejas não ensina. Não porque seja falso, mas porque é poderoso demais. É perigoso até. Porque quando você entende esse versículo, você percebe algo brutal. Deus não quer que você seja pobre. Ele quer que você seja rico. E te deu fórmula exata para isso. Mas essa fórmula desafia tudo que religião tradicional ensinou. Desafia a ideia de que pobreza é virtude. Desafia a ideia de que dinheiro é pecado. Desafia a ideia de que você deve aceitar situação financeira como vontade de Deus. E por isso esse versículo é ignorado, enterrado, esquecido, mas está lá. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. E Salomão, o homem mais rico que já existiu, escreveu isso. Ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. E Deus deu ambos. E quando Salomão entendeu esse princípio, ele aplicou. E construiu um império de 418 bilhões de dólares em valor ajustado. E nos próximos 28 minutos vou te revelar esse versículo. Vou te mostrar por que funciona ao nível científico. Vou te provar com neurociência, psicologia comportamental e economia. E vou te dar protocolo de 90 dias para aplicar e multiplicar sua renda. Mas preciso te avisar algo. Se você sair antes do final, vai perder a parte mais importante. O erro que 98% das pessoas cometem ao aplicar esse versículo. E por isso não vem resultado. E concluem que não funciona. Quando na verdade elas que não aplicaram corretamente. Então fica até o final. Porque o que vem pode mudar não só sua conta bancária, mas sua vida inteira. Você está no canal Disciplina da Mente. E hoje você vai descobrir o versículo que a igreja não te contou. Vamos começar. Antes de revelar o versículo, você precisa entender contexto. Quem escreveu? Por quê? E o que estava acontecendo? Rei Salomão, filho do rei Davi, terceiro rei de Israel. Quando assumiu o trono, Deus apareceu para ele e disse: Pede o que quiseres que eu te dê. 1 Reis 3:5. Pensa nisso. Deus, Criador do universo, oferecendo qualquer coisa. O que você pediria? Dinheiro? Poder? Fama? Salomão pediu sabedoria. E Deus respondeu: Por que pediste sabedoria? Eis que fiz segundo as tuas palavras, e também te dei o que não pediste, tanto riquezas como glória. 1 Reis 3, 12 a 13. Salomão não pediu riqueza, mas recebeu. Por quê? Porque sabedoria gera riqueza, automaticamente. E Salomão passou o resto da vida registrando esses princípios de sabedoria. Em Provérbios, em Eclesiastes. 301 capítulos de sabedoria concentrada. E um dos princípios mais poderosos está em Provérbios 3, 9 e 10. Vou ler exatamente como está escrito. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Lê de novo, devagar. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Primícias, primeira parte. Não sobras, não resto, primeira parte. E a promessa? E se encherão os teus celeiros abundantemente. Abundantemente, não um pouco. Não suficiente, abundantemente. Isso não é poesia, é fórmula. Dê primeiro, receba depois. Mas não qualquer dar. Dar é estratégico. Dar primeiro, dar antes de gastar. E aqui está o que é fascinante. Esse princípio não é só espiritual, é científico. E vou provar. Agora vou te mostrar por que esse versículo funciona ao nível científico. E por que a igreja não ensina profundamente. Porque quando você entende ciência por trás, você percebe. Isso não é sobre religião. É sobre como o universo funciona. Como a mente funciona. Como o comportamento humano funciona. Primeiro, psicologia comportamental. A Universidade de Harvard estudou pessoas que doam regularmente. Descobriram algo brutal. Doadores ganham, em média, 23% mais renda ao longo da vida. 23%. Não são mais inteligentes. Não trabalham mais horas, mas ganham 23% mais. Por quê? Porque doar cria mentalidade de abundância. Quando você doa, você declara para o seu cérebro: eu tenho mais que suficiente. E seu cérebro busca evidências que confirmam essa crença. Você enxerga oportunidades que antes ignorava. Age com mais confiança. Toma riscos calculados. E dinheiro flui.
Isso é neurociência. Não é magia. Segundo, reciprocidade social. Robert Cialdini, psicólogo social, descobriu: reciprocidade é um dos 6 princípios universais de persuasão. Quando você dá algo para alguém, essa pessoa sente obrigação instintiva de retribuir. Está gravado no cérebro humano por milhões de anos de evolução. E aqui está o princípio brutal. Quando você dá para Deus, através de obra, igreja, caridade, você ativa reciprocidade espiritual. E o universo retribui. Não necessariamente pela mesma pessoa, mas retribui. Jesus ensinou isso. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Lucas 6, 38. Mesma medida. Você dá pouco, recebe pouco. Você dá muito, recebe muito. Não é barganha, é princípio. Terceiro, economia de juros compostos espirituais. Malaquias 3, 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Provai-me. Deus está dizendo: teste, experimente, veja se não funciona. E bênção sem medida não é apenas espiritual, é também financeira, porque quando você honra Deus com primícias, você coloca Deus como sócio. E sócio que controla o universo tem recursos infinitos. John D. Rockefeller aplicou esse princípio desde os 8 anos. Ele doava 10% de tudo que ganhava. Quando ganhava 50 centavos vendendo batatas, doava 5. Quando era bilionário, doava milhões. E ele disse: nunca teria conseguido dizimar o primeiro milhão se não tivesse dizimado meu primeiro dólar. Hábito precede resultado. Mentalidade precede fortuna. Agora vou te revelar, porque a maioria das igrejas não ensina isso profundamente. E é por razão perturbadora. Porque quando você entende que dar gera receber, você não precisa de religião para intermediar. Você tem relacionamento direto com Deus. Instituição perde controle. Mas aqui está a verdade que ninguém fala. Dízimo não é para a igreja, é para você. Não é Deus que precisa do seu dinheiro. É você que precisa da mentalidade que dízimo cria. Quando você dá 10% primeiro, antes de pagar qualquer conta, você está dizendo: eu confio que Deus vai prover. E confiança gera ação. Ação gera resultado. Resultado gera fé. E ciclo se autoalimenta. Mas a maioria das pessoas faz o oposto. Elas dizem: quando sobrar eu dou. E nunca sobra. Por quê? Porque gastam primeiro. E gasto se expande para preencher renda disponível. Lei de Parkinson aplicada a finanças. Então, se você ganha 5 mil e gasta 5 mil, nunca sobra. Se você ganha 10 mil e gasta 10 mil, nunca sobra. Renda aumenta, gasto aumenta junto. E você continua quebrado. Mas quando você dá primeiro, você força a si mesmo a viver com menos. E viver com menos cria disciplina. E disciplina cria riqueza. Provérbios 21, 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas todo apressado tende à pobreza. Diligente dá primeiro, apressado gasta tudo, e resultado define vida. Agora vou te contar história real, que prova que esse princípio funciona. 1870, Estados Unidos pós-guerra civil, economia destruída, pobreza generalizada, e nasce um menino. Família pobre, pai alcoólatra, mãe lutando para sobreviver. Aos 7 anos, esse menino começou a trabalhar. Vendia doces, jornais, qualquer coisa. E ganhava centavos por dia. E sua mãe, cristã devota, ensinou: filho, não importa quanto você ganha, sempre dê 10% para Deus primeiro. E ele obedeceu. Ganhava 10 centavos, doava 1. Ganhava $1, doava 10 centavos. Sempre. Esse menino cresceu e se tornou John D. Rockefeller, o homem mais rico da história. E até morrer, aos 97 anos, ele doou 54% de toda a fortuna. 550 milhões de dólares em vida, 11 bilhões em valor ajustado. E ele disse algo brutal: Deus me abençoou com dinheiro e eu acredito que fui abençoado para que eu devolvesse. Deus me deu meu dinheiro. Ele não disse eu ganhei. Ele disse Deus me deu e retribuiu.
E quanto mais retribuía, mais recebia. Ciclo infinito. Warren Buffett aprendeu com Rockefeller. Ele doou 51 bilhões de dólares até hoje. E continua ficando mais rico. Por quê? Porque entendeu o princípio. Dar não diminui, multiplica. Bill Gates doou 59 bilhões. E patrimônio continua crescendo. Não apesar das doações, por causa das doações. Porque mentalidade de abundância atrai abundância. E aqui está a revelação. Você não precisa ser bilionário para aplicar. Você precisa aplicar para se tornar bilionário. Ordem importa. Escuta. Se você está percebendo que talvez religião ensinou errado, que pobreza não é virtude, é maldição, que Deus quer que você prospere, não que você sofra. Eu preciso te pedir uma coisa. Deixa um like neste vídeo agora, porque essa revelação pode mudar como você vê dinheiro e fé. E se você ainda não é inscrito no canal Disciplina da Mente, se inscreve, porque aqui você aprende verdade, não tradição vazia. Compartilha com alguém que está lutando financeiramente, que acha que Deus quer que ele seja pobre. E deixa nos comentários, eu escolho a abundância de Deus. Escrever publicamente cria compromisso, e compromisso cria ação. Agora, vamos para o protocolo completo. De 90 dias, agora vou te dar o método exato. 90 dias para ativar esse versículo na tua vida e multiplicar tua renda. Fase 1 dias, 1 a 30. Ativação do princípio. Dia 1. Decide o percentual. 10% mínimo. Pode ser mais, mas nunca menos. Dia 2 a 30. Todo o dinheiro que entrar, primeiro 10% vai para Deus. Não para você, não para conta, para Deus. Pode ser igreja que você frequenta, ministério que te alimenta espiritualmente, caridade que ajuda necessitados, obra social que transforma vidas. Mas precisa ser primeiro, antes de pagar aluguel, antes de mercado, antes de tudo. E aqui está o que vai acontecer. Primeiros 15 dias você vai sentir medo. E se faltar? E se não der para pagar a conta? Medo é normal, mas você faz mesmo assim. Por fé, dias 15 a 30, medo diminui. Porque você percebe, não faltou. As contas foram pagas. Você sobreviveu. E algo mais, pequenas bênçãos começam a aparecer. Desconto inesperado, dinheiro que você esqueceu, oportunidade pequena. Isso é Deus mostrando, eu estou provendo. Fase 2, dias 31 a 60, multiplicação do princípio. Agora você aumenta, não o percentual, mas a consciência. Você começa a observar. Cada vez que você doa, você registra e observa o que acontece depois. Oportunidades, ideias, conexões, recursos. E você vai perceber padrão. Quanto mais você dá, mais você recebe. Não necessariamente dinheiro direto, mas recursos, oportunidades, portas abertas. E você começa a entender. Isso não é coincidência, é sistema. Durante essa fase, você adiciona gratidão. Todo dia antes de dormir, você lista 3 bênçãos financeiras que recebeu. Pode ser pequeno. Alguém pagou o almoço. Você encontrou dinheiro. Você economizou em algo. Gratidão amplifica a abundância. Porque foco em abundância gera mais abundância. Foco em escassez gera mais escassez. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Todas. Não algumas, todas. Fase 3. Dias 61 a 90, expansão do princípio. Última fase, você colhe. E aqui começam resultados mensuráveis. Aumento de renda, promoção, novo cliente, oportunidade inesperada. E você reconhece, isso é retorno. Deus cumprindo promessa. Agora você não doa por obrigação. Você doa por alegria, porque você viu funcionar. E fé virou certeza. E durante essa fase, você considera aumentar de 10% para 15%, de 15% para 20%. Rockefeller chegou a 50%, mas ele começou com 10% e cresceu gradualmente, porque quanto mais você dá, mais espaço cria para receber. Imagine copo cheio, você não consegue colocar mais água, mas se você derrama, cria espaço e mais água entra. Dar é derramar, receber é encher. Ciclo eterno. No final de 90 dias, você não é mais a mesma pessoa. Financeiramente, espiritualmente, mentalmente. Você provou que Deus cumpre promessas. E prova gera fé inabalável.
Agora vou te revelar o erro que 98% das pessoas cometem. E por isso não vem resultado. O erro é dar com expectativa de retorno imediato. Elas doam hoje e esperam um milagre amanhã. E quando não acontece, desistem. Mas aqui está a verdade. Semeadura e colheita têm estações. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A seu tempo. Não no teu tempo, no tempo de Deus. E tempo de Deus é sempre perfeito, nunca atrasado, nunca adiantado. Então, você precisa semear com fé e esperar com paciência e colher com gratidão. Salomão demorou anos construindo o templo, mas quando terminou, glória de Deus encheu o lugar tão intensamente que sacerdotes não conseguiam ministrar. Segundo Crônicas 7:1-2. Preparação leva tempo, mas manifestação é instantânea. Então você prepara terreno doando e Deus manifesta no tempo certo. Outro erro, doar com o coração errado. Doar para ser visto, para impressionar, para manipular Deus. Isso não funciona. Deus vê coração. Segundo Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Com alegria. Não com medo, não com obrigação, com alegria. Porque dar alegre é dar confiante. E confiança ativa promessas. Tem uma última história que preciso te contar. E essa história muda tudo. 1963. Pastor americano chamado Oral Roberts estava quebrando. Universidade que ele fundou estava com dívidas massivas. Ministério sem dinheiro. Família em crise. E ele orou desesperadamente. E Deus falou algo que não fazia sentido. Demais. Oral respondeu: Senhor, eu não tenho para dar. E Deus disse: dê o que você tem. Oral tinha um relógio, presente de casamento, único item de valor, e ele doou para a família necessitada. E em uma semana, alguém que ele nunca tinha visto apareceu e doou $1 milhão para a universidade. 1 milhão. Oral não pediu, não manipulou, não forçou. Ele apenas obedeceu. E Deus multiplicou. E Oral passou o resto da vida ensinando lei da semeadura. Semeie na crise, colha na abundância. Semeie na escassez, colhe na fartura. Semeie com fé, colhe com certeza. E ele provou isso repetidamente. Universidade prosperou, ministério cresceu, milhões foram impactados. Tudo porque ele deu primeiro. Se este vídeo te revelou o versículo que a igreja escondeu, que Deus quer tua prosperidade, não tua pobreza, deixa esse like agora. Se inscreve no canal Disciplina da Mente e compartilha com alguém que precisa dessa revelação. Vai lá nos comentários e escreve: eu ativo Provérbios 3, 9 e 10 a partir de hoje. E adiciona: quanto por cento você vai começar doando? 10, 15, 20? Escrever publicamente cria compromisso. E compromisso ativa princípio. Eu quero te deixar com a promessa final, a que Deus fez diretamente e que está esperando você ativar. Malaquias 3, 10-12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Lê de novo, devagar. Abrir as janelas do céu. Não uma janela, janelas, plural. Bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Não suficiente, abastança. Repreenderei o devorador. Deus protegendo teu dinheiro, teus recursos, teu trabalho. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Testemunho público de prosperidade. Isso não é promessa vazia, é contrato. Você faz sua parte, Deus faz a dele. Você honra com primícias, Deus enche celeiros. Você dá primeiro, Deus multiplica depois. Matemática espiritual. E funciona. Sempre funcionou, sempre funcionará. Rockefeller provou, Buffett provou, Gates provou.
Milhões de cristãos ao redor do mundo provam todo dia. Agora é tua vez. Você não precisa acreditar cegamente. Deus disse: provai-me. Teste, experimente, veja se não funciona. 90 dias. 10% de tudo que entrar. Primeiro, antes de qualquer conta. E observa. Observa as portas que abrem, as oportunidades que surgem, as bênçãos que chegam. E quando você vir, você vai entender. Isso não é sobre religião. É sobre relacionamento com o Criador do Universo. E o Criador tem recursos infinitos. E Ele quer te dar, mas você precisa criar espaço. Doando primeiro. A mente que acredita conquista sempre, mas a mente que honra a Deus com primícias multiplica, garantido. Domine sua mente, honra teu Deus, ativa a promessa. Provérbios 3, 9 e 10 não é sugestão, é fórmula. Agora aplica e vê Deus cumprir. Vamos juntos.